Eu estava hoje na devocional minha, e que eu fui orar por, com certeza, muitos de vocês estão nos assistindo aí. Lembrei daquele cântico, Tu és soberano, pensando que o Senhor é soberano mesmo, e nessa situação que a gente tem vivido, e como nós vemos a soberania de Deus nesse tempo. Então lembra desse cântico, Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, Tu és tremendo, Tu és Senhor. A gente lembrar que nada foge, né, do controle do Senhor, isso que a gente deve crer e deve acreditar. E assim nós devemos acreditar que nada foge da soberania de Deus. Então é ruim para a gente cantar aqui, como eu falei, é um tempo novo para a igreja, para pastores, né? Principalmente quem não está acostumado com as câmeras, não é? Ou com câmera. E assim a gente vai agora adaptando nesse tempo. Então muito obrigado a todos aí que estão com a gente. Nós vamos orar, agradecer a Deus por sua vida, todos que estão aqui, estão assistindo nesse momento de isolamento para a maior parte da população, né, do Brasil, e que o Senhor esteja direcionando. Vamos orar? Feche seus olhos, você está com sua família, está sozinha, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Eu te agradeço pela oportunidade que tenho de compartilhar a palavra de Deus para a igreja do Senhor, onde ela estiver, tanto em Janaúba, Belo Horizonte e outros lugares. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, direcionando, fazendo a tua vontade. Pedimos pelas autoridades do presidente até os prefeitos, vereadores. Ó Pai, as nossas autoridades da saúde, abençoe todos esses queridos e profissionais que precisam trabalhar, e muitos, né, principalmente o da saúde, mas Senhor, dê sabedoria a todos, para que possam, ó Pai, servir a população da melhor maneira possível. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar a palavra com as pessoas, primeira vez que eu faço isso via internet, e assim, eu te agradeço que possa chegar em muitos lugares, muitos corações, e nós vamos fazer a exposição da tua palavra, daquilo que o Senhor quer realizar, falar através da palavra do Senhor. Continue, ó Pai, fazendo o teu querer e a tua vontade sobre a nação, sobre o mundo. Nada foge do controle do Senhor. Assim eu oro por cada um que está online, as famílias, que o Senhor esteja abençoando e direcionando a vida de cada um. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você tiver algum pedido de oração específico, quiser mandar para cá, você pode mandar, que a gente no final ora, e eu tento aqui buscar da melhor forma aqui para que a gente possa orar. Eu queria deixar um texto que muito tem se falado antes da gente ter o estudo, que é o Lucas 24 e até Lucas 21, 21, que o Senhor Jesus, eu estou lendo a Bíblia, eu leio, até uma dica para quem quiser, eu leio uns capítulos do Antigo, alguns capítulos do Novo Testamento para ler a Bíblia toda, né? E hoje eu deparei logo com esse texto, né, de Lucas 21, eu já trouxe uma série de mensagens aqui na igreja, uma exposição sobre os 4 sermões proféticos de Jesus, só que em Mateus 24, eu aproveitando aquela questão, aquele momento da tragédia em Brumadinho, e assim eu trouxe 4 mensagens que são sermões de Jesus em Mateus 24, o evangelista, então, Mateus divide. Mas Lucas 21, se tiver com sua Bíblia aberta aí, você vai ver quando Jesus traz esses princípios das dores, não é, que acontece. E no versículo 10 e 11, Lucas 21, 10 e 11, diz assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino.
haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então a gente vê aqui, depois Jesus vai dizer que ainda não é o fim, né? Muitas coisas têm acontecido e a gente precisa crer que isso tudo está na vontade do Senhor, está na vontade de Deus que aconteça. Lógico que nós não queríamos, mas é bíblico, não tem como nós fugirmos disso, e que o Senhor abençoe e console a todos nós, guarde aqueles que são do grupo de risco, e vamos cuidar. Eu creio que semana que vem, se Deus quiser, o Senhor vai dar orientação às autoridades, o direcionamento para que a gente possa voltar à vida normal, a população. Fica aquele dilema, né? Saúde, economia, atinge os dois, então fica complicado, mas que o Senhor abençoe e Ele sabe o que fazer e realizar, né? Vamos lá no estudo de Isaías. Eu tenho buscado aprender, aprendi muito e continuo a fazer um curso sobre pregação expositiva e eu tenho aprendido muito. Na verdade, eu aprendi muito com um amigo chamado Levi Madureira e o pastor Wellington, que já via neles muito esse estilo de pregação, de versículo por versículo, e esse estudo é dessa forma, né, que eu faço às quintas-feiras na igreja, e geralmente prego na igreja. Eu prego por livros, né, quem acompanha poucas divulgações, eu prego por livros, Colossenses, Isaías, igual quinta-feira, domingo de manhã é o livro de Atos. Então, assim nós vamos expondo a palavra de Deus, porque a exposição vai sendo mais aquilo que a Bíblia diz, não que o pastor está dizendo. Então, tenho gostado e vou apresentar assim, eu creio até quando o Senhor quiser, a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos ver agora, vamos ver até o horário, até onde for possível, para que nós possamos aplicar aqui a palavra de Deus. Isaías, abra sua Bíblia, precisa abrir a Bíblia, abra a Bíblia ou você, no seu dispositivo, que você tiver, se você conseguir, né? Mas tendo a Bíblia em mãos, esse estilo de mensagem, esse estudo precisa, claro, você está com a Bíblia aberta para estar acompanhando aquilo que eu vou estar expondo agora. Ok? Então, Isaías, o capítulo 42, Isaías, capítulo 42, os versículos 18. Isaías 42, o versículo 18. Eu vou ler o 18 e 19, e assim eu vou expondo versículo por versículo, ok? E aí, os irmãos, os amigos aí que estiverem com a gente vão entendendo e como que está dizendo o texto, o que está dizendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos lá, que o Senhor nos oriente e para que a palavra também chegue ao seu coração, porque ela não volta vazia. O profeta Isaías, rapidinho um pano de fundo aqui, ele está nos capítulos 40 para frente, são palavras muito de consolo para Israel, de restauração do povo de Israel, e eu digo que a história é cíclica, né? Ela vai voltando. Essa época de pandemias, por exemplo, isso a gente já teve na história, a gente sabe muito bem, e agora isso está acontecendo nessa geração e nós estamos vendo. E aí na história do povo de Israel é muito parecida com a nossa. E é isso que o autor, é isso que ele quer mostrar para nós também. Então vamos ver o que a Bíblia diz e aqui no livro de Isaías, capítulo 42, como eu disse, e a gente pode ler assim. Isaías 42, 18 a 19. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Expressões que aparecem muito no livro de Isaías, de ouvir, de enxergar, os sentidos, né? Isaías repete muito, Deus fala muito sobre isso. Então, é algo que Deus está querendo dizer para nós.
É algo que ele está dizendo, ele está pulando na palavra de Deus, está colocando para a gente que nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer ouvir. O povo de Israel, como muitos de nós, não queria ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo, aquilo que o Senhor queria dizer. Então ele fala, escuta, gente, escuta o que eu vou dizer, não é? Escuta a palavra de Deus, escuta aquilo que o profeta vai falar. Então isso é muito importante, que o Senhor chama essa atenção para o povo de Israel. E aí quando ele fala, não é? Ninguém é tão cego, será que ninguém é tão cego e surdo como o povo de Israel? Será que existe alguém mais surdo que o povo de Israel? Quem é cego como meu amigo, né? Como o servo do Senhor, e aqui servo do Senhor é mesmo Israel, não é Jesus. Algumas vezes é Jesus no livro de Isaías que aparece, mas aqui é Israel. Israel como sendo servo, sendo um mensageiro, e nós vamos vendo durante o decorrer da palavra aqui, das escrituras, que ele vai dizendo sobre isso. Você vai ver que tem essa coerência, porque a própria palavra ela é coerente, não é? Ela é coerente e não foge disso. Então vamos ver aí mais aquilo que está dizendo na palavra de Deus, os versículos 20. Então você que está conectado aí, que entrou agora, se tem alguém, Isaías 42, os versículos 20 a 23, que eu vou ler agora. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém aqui os livre. Por despojo, e ninguém diz, restitui. 23. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Então a gente vê aqui o Senhor dizendo isso, que sobre aquilo que está, só um minutinho, sobre aquilo que o povo de Israel está deixando de ouvir. Como está dizendo aqui nos versículos, novamente ele fala, ainda tens os ouvidos abertos, mas nada consegue escutar. A gente vê nesse tempo, não só agora, com a pandemia, mas o Senhor falando, e quantas vezes na nossa vida o Senhor está falando e a gente não entende. A gente não entende e a gente não quer ouvir. Então o Senhor mostra, ele fala, como o povo de Israel está dizendo, e o Senhor ama, ele quer alcançar o povo, ele quer restaurar Israel, ele quer alcançar o ser humano hoje. É essa coerência da palavra de Deus. E aí nós vemos isso aqui. E depois ele vai mostrando isso no versículo 23, fechando esse bloco, que quem há entre vós que ouça isso, quem atenda o que há de ser depois, está ouvindo o que eu estou dizendo? Está atento àquilo que eu estou dizendo? É só eu que posso salvar. É isso que diz no versículo 23, 22. E depois, o versículo 24 e 25, ele fecha o capítulo. Isaías 42, você que entrou aí, 24 e 25. Diz assim o texto: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Então a gente vê aí, agora, quando fala Jacó, Israel, Jacó e Israel é a mesma coisa quando aparece alguns textos, né, no Antigo Testamento, e está querendo dizer sobre Israel. E aí,
Ele está dizendo que é o Senhor que controla. É o Senhor que está... o Senhor que deixou eles ser roubados pela Babilônia, que vai mostrar muito nos versículos seguintes. É o Senhor que deixou todas essas coisas. É isso que o Senhor fez. O Senhor que está no controle, o Senhor que está realizando todas as coisas de acordo com a vontade dele. Então, mostra a soberania de Deus na história lá, e a gente também pode dizer para hoje. No versículo 25, fala sobre a ira de Deus. É um tema muito recorrente no Antigo Testamento, em Isaías. Quem vai aos cultos acompanha as mensagens na igreja, no culto que eu falo muito sobre a ira de Deus, sobre pecado. Não posso passar a mão daquilo que diz a palavra de Deus sobre o pecado. E o Senhor se ira. O Senhor tem essa raiva no que não é igual a nossa, não é? Uma raiva ou a ira igual a nossa. O Senhor ira, sim. O versículo 25 e tantos outros da Bíblia vai falar sobre a ira de Deus. Então o Senhor faz isso, ele realiza, e com um propósito muito maior, de tratar as pessoas, de tratar nós. Esse momento, então, que o mundo está sentindo, todos nós, será um momento de muita reflexão. Se espera que nós voltemos e possamos voltar melhor do que nós estávamos, né? Principalmente aqueles que frequentam a igreja, que estão na igreja, fazem parte da igreja. Você é a igreja, você que entregou sua vida para Jesus, você é a igreja do Senhor. E aí você precisa entender que esse tempo Deus está falando com a gente, né? Nesse tempo o Senhor está agindo, o Senhor não está parado, ele realiza tudo de acordo com a vontade dele. E isso que deve passar por nossas vidas, e todos aqueles que não conhecem Jesus também possam voltar e pensar um pouquinho. Mas ele diz aí no versículo 25 que não entenderam e os queimou e não fizeram caso. Fala muito bem que eles não estão entendendo aquilo que o Senhor está dizendo. Os recados que o Senhor deixou, Israel não estava entendendo. Então, muitas das vezes a nossa vida é assim, né? E na vida das pessoas no mundo, o Senhor está falando e não estão entendendo, não estão compreendendo. Está vendo que a história é cíclica e nós vamos ver mais. E esses capítulos de Isaías até o final são muito bons de ser estudados, são mais tranquilos, de consolo, palavras muito lindas. Não que os outros não sejam, né? Mas agora ele traz uma palavra de consolo, de conforto, de restauração, para chamar Israel também, para estar mais perto dele. Vamos lá agora, o capítulo 43, Isaías capítulo 43, e aí nós vamos até talvez o versículo 13, para que não tome muito tempo de todos aí, ok? Então, Isaías 43, os versículos, só o versículo 1. Você está com sua Bíblia aí? Espero que sim, esteja acompanhando, porque é a palavra de Deus, não é do Francis, mas sim do Senhor para nós. Isaías 43, versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Uma vez na minha vida, eu não sei se eu estava, ou algumas reflexões, se eu era seminarista na época, e pensando como que Deus escolhe. Será que Deus escolhe mesmo as pessoas, chamam? Mas a pessoa tem que querer, não é? Ela tem que querer buscar, ela tem que querer orar, ela tem que buscar a palavra de Deus, buscar participar também de uma igreja. E eu pensei, como que o Senhor faz isso? E realmente, é só pelo Senhor, é só Ele que faz. Só Ele que efetua tanto querer como realizar, como dizem Filipenses. E é isso que está dizendo no versículo 1, né? Um pouco disso, quando ele diz no final: não temas, porque eu te redimi. Eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. É o Senhor que chama, é o Senhor que convoca as pessoas para assim estar
próximo dele e entregar a sua vida a Jesus. E é isso, a gente acha pessoas loucas, como é que essa pessoa foi? Quem conhece o Rodolfo Abrantes, que era da banda Raimundos aí, eu escutei muito o Raimundos, escutei muito o Rodolfo, só palavrão, né? Quando eu era lá adolescente, lá no Vista Alegre, lá em Belo Horizonte, que eu ouvia Raimundos na escola, e aquelas palavras, e a gente olha para o Rodolfo hoje, um homem falando de Deus, com seriedade. Ele, acho que nos anos 2000, foi um dos que mais influenciaram os jovens, segundo a pesquisa. Ele e o Kaká, né? O Kaká hoje não está tão influenciando assim, mas o Rodolfo é um. Então a gente vê tantos, talvez a sua vida, talvez vida de pessoas que o cara matou, roubou, fez tanta coisa terrível, mas o Senhor chama ele e restaura. Então é ele que te chamou. Então você foi até ele, pastor, mas eu senti, França, eu senti, fui lá na igreja, você sentiu, foi Deus que te chamou, entendeu? Foi Deus que te chamou. Então Deus que me falou, Deus que me chamou para falar. Essa semana, ontem, eu tive a oportunidade de pregar em um velório aqui em Janaúba, né? A minha família e a igreja sabe, faleceu uma senhora, jovem senhora, 43 anos, ela é cunhada de duas irmãs da igreja, a irmã Nalva e a irmã Ana, e essa senhora foi uma que eu falei lá no velório, foi rápido, né, devido a esse momento, quase 2 horas de velório só, e ainda preguei e falei sobre Romanos 8, que nada vai nos separar do amor de Deus. Ela chama Josenilda, e ela levantou a mão no dia, eu estava, desses 3 anos e alguns meses aqui em Janaúba, uma noite ela levantou a mão, e assim eu espero que o Senhor, ela tenha entregado sua vida a Jesus. Então é o Senhor que chama, o Senhor que essa mulher faleceu essa semana. Graças ao Senhor tive a oportunidade de visitar e levar a palavra, e quantas oportunidades nós temos. A gente não sabe o dia do amanhã, não é verdade? É o caso que nós estamos passando no mundo. Vamos lá, o versículo 2 vai dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não a chama arderá em ti. Provavelmente o profeta, Deus está lembrando lá de Daniel, passou pelo fogo, os 3 amigos de Daniel, Daniel na cova dos leões, e assim, a gente vê esse cuidado do Senhor, ele vê esse cuidado com Israel, com o povo dele, mas não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Nós vamos para a fornalha, já vi tantos pastores dizendo assim, né, quando fui crescendo na igreja, vamos para a fornalha, vamos para a cova dos leões, não é verdade? Mas lá o que acontece? É lá que o Senhor nos tira. Então ele permite que a gente passe dificuldade financeira, passe problemas na saúde, passe epidemias e agora pandemias, passe por tantas coisas, mas o Senhor nos livra. E o Senhor nos livra das formas mais diferentes que um dia nós vamos talvez entender. Sim, um dia nós vamos entender. Esse que é o problema, nós estamos esperando muita coisa desse mundo. Nós estamos esperando muitas coisas desse tempo e que não pode esperar. Espera de político A, B ou C, de um time de futebol, não é? De tantas outras coisas. O apóstolo Paulo disse que aquele que espera algo desse mundo tem a vida mais miserável nesse mundo. Então nós não podemos esperar nada nesse mundo, meus queridos. Esperar somente do Senhor. É Ele. A esperança está nele. O mundo está aí perturbado, muita gente também, depois financeiramente, vai passar muita dificuldade. Alguns falam, pode até ter suicídios, né? Devido aos empresários, tanta dificuldade financeira. Mas que nós possamos confiar no Senhor e levar essa mensagem de esperança. Nós vamos falar mais aqui disso. No versículo 3, Isaías, você que entrou aí, está comigo? 43, Isaías 43, o versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. O que ele está querendo dizer nesse texto? Né? Ele está dizendo que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Salvador, e é Ele que colocou essas nações para que possa ter Israel, porque essas nações
foram dadas à Babilônia para que possa o Senhor libertar Israel do cativeiro. Então, por isso que tem que entender bem o texto bíblico, o que está dizendo. Mas isso é esse princípio do Senhor. O que o Senhor fez por nós? Ele enviou o seu Filho, o derramamento de sangue, para que eu e você tivéssemos vida hoje, tivéssemos vida com o Senhor. E é isso que o Senhor quer para nós, para que eu e você possamos ter vida nele, que a gente possa crer, acreditar e acreditar mais nessa palavra, né? No versículo 4, Isaías 43, o versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te chamei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. O Senhor olha, o Senhor tem um cuidado, zelo pelo ser humano. Ele ama, ele quer resgatar, ele tem um cuidado com as vidas humanas. Ele tem um cuidado porque ele quer chamar essas pessoas para um relacionamento com ele. O Senhor amou, o Senhor... aí deu quando ele fala que darei homens por ti, povos pela tua vida, as nações. Isso quer dizer que o próprio Senhor também espalhar o evangelho, como espalhou, tem espalhado até hoje, claro, o evangelho do Senhor. E é isso que ele está dizendo no versículo 4. No versículo 5 e 6, diz, não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra. Então, vemos que aquilo que o Senhor tem mostrado do cuidado, não temas, fala muito claro que ele vai cercando por todo lado, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. O Senhor tem todo esse zelo com todo o povo dele, e esperando que essa mensagem de salvação também chegue a todos. É isso que ele diz na palavra dele, e na versão da linguagem de hoje. É bom quando você for estudar a Bíblia, somente aquele que for pregar, levar uma palavra, pegue várias versões, e você tem dificuldade, pega uma versão mais atual. A mais comum é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje diz que ordenarei ao norte que os deixe sair, direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e minhas filhas voltem para casa. O Senhor quer que voltemos para casa, não é? O Senhor chama, tá vendo? O pastor Rubens Cordeiro, talvez alguns que estão assistindo, eu tive oportunidade de ser capelão com ele no Colégio Batista e foi meu professor no seminário. Ele conta de uma irmã, talvez se algum irmão aí do Palmeiras em Belo Horizonte, que foi ovelha do pastor Rubens Cordeiro, que lembra dessa história, contando no leito do hospital. Ele foi visitar uma irmã já bem idosa, lá da primeira Batista do Palmeiras, no tempo que ele foi pastor, e a irmã só falava, eu quero voltar para minha casa, eu quero ir para minha casa. Ela falando no leito do hospital, eu quero ir para minha casa. E aí a família entendeu bem, e o pastor, algumas visitas, o pastor Rubens Cordeiro, que fez algumas visitas, na verdade ela estava dizendo, não era a Rocinha lá que ela cresceu, ela estava dizendo para a casa celestial, onde que o Senhor já está preparado, já está tudo preparado, como diz o Evangelho de João, para nós. Essa é a esperança. Aquela senhora lá, como o pastor Rubens contou, eu lembro dessa história, quase 12 anos atrás, na aula, no seminário, em que ele contou, e quem conhece aí sabe, talvez até sabe da história dessa irmã, e tantas outras que a gente, história que nós escutamos, pessoas que estão ali. Eu já fiz várias visitas em hospitais. Pastor, meu pai viu o anjo, meu pai falou que viu o anjo que o Senhor veio buscar ele. É a experiência dele, não é a experiência da pessoa, ela já está ali naquele momento, final. Uma vez lá em Venda Nova, eu era pastor lá no Nova York, em Belo Horizonte, eu fui visitar um senhor, ele tinha um infarto, pai de uma irmã que eu batizei, e ele estava muito mal, moribundo mesmo, e eu peguei na mão daquele homem, eu orei com ele, falei do evangelho rapidamente, as visitas precisavam ser rápidas,
E ele, quando eu falei para entregar a vida para Jesus, ele balançou, ele pegou na minha mão forte e deu aquele sinal. Dias depois, aquele homem faleceu. Então, as pessoas entendem bem. O caso desse moço, ele entregou a vida para Jesus, talvez naquele momento. Mas dessa irmã lá na primeira Palmeiras, em Belo Horizonte, ela entendeu. E tantas outras histórias que a gente escuta, né? Como essas, que querem ir para casa. Então o Senhor chama, claro, para casa, que é o lar. Nós estamos vivendo esse tempo que as igrejas estão fechadas, para mostrar muito bem que a gente precisa aprender que a igreja somos nós. Nós podemos agora dar um estudo bíblico aqui. Não é comum, por exemplo, para mim, né? Não sou disso, mas agora é preciso para que possam ter esse contato, você ser pastoreado pela palavra de Deus, não por mim. Não quero mérito nenhum nisso, mas assim a palavra de Deus chegue nas pessoas. E é um tempo também de você estudar a Bíblia. Aproveita para ler a Bíblia. Sente horas para você ler e orar diante da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente já termina. Os versículos 6 e 7 de Isaías 43. Não, versículo 7 e o versículo 8. E a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, e que formei, e diz: traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, e ainda que tem ouvidos. Tá vendo? Que ele vai dizer que, como tenho dito, que é ele que chama, são chamados pelo meu nome. Nós somos criados para a glória do Senhor. Eu participei muito, quem conhece a Juban, Juventude Batista Mineira, tinha nas camisas, né, nos últimos anos, tem colocado qual é o propósito da sua vida. A gente pergunta para muitas pessoas, elas não sabem dizer qual é o propósito da vida delas. E uma vez eu vendo, já contei muito nessa ilustração, mas que lembra bem dessa questão do propósito, de saber para que você foi criado. Lançaram um filme alguns anos atrás, ou 10 anos atrás, religioso, no cinema, e uma repórter ficou perguntando, a pessoa chorando, né, e comentando, e ela disse: por que você veio no cinema, por que você veio ver esse filme? Porque eu estou buscando um sentido para a vida. Nunca esqueci disso. Eu estou buscando um sentido para a vida, e muitas pessoas estão buscando um sentido da vida, para a vida, como eu disse agora há pouco, na política, no futebol, no emprego, na família. São até coisas boas, principalmente família, não é verdade? Os filhos, netos, netas, mas elas não são a razão do seu viver. Não devem ser. A razão do seu viver é ser Jesus. Se você servir a Jesus, você vai ser, essas outras coisas vão ser naturais na sua vida, que você vai fazer o melhor. Você vai ser uma boa esposa, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa avó, um bom tio, tia, um bom empregado, uma boa empregada. Então, enfim, é isso que a gente deve ser. Nós somos criados para a glória do Senhor. Assim foi com Adão e Eva. Eles deveriam ter feito isso e não fizeram. E veio sobre nós o pecado. E depois o Senhor, nessa restauração, nesse plano que nós estamos vendo aqui hoje no livro de Isaías, ele também vai mostrar isso que ele está restaurando. Essa é que ele vai chegar, principalmente o livro de Isaías, é o que mais aponta para Cristo. Lembre disso, eu creio que Isaías deve ser o livro que mais aponta, mais fala sobre Jesus. Quer dizer, mostra a figura apocalíptica lá de Jesus, apocalíptica, né, no Novo Testamento, mas também aponta para Cristo. Nos capítulos 20 a 30 de Isaías, é chamado de Apocalipse de Isaías, porque ele fala muito dos fins dos tempos. Fala muito dos fins dos tempos. E isso é magnífico na palavra de Deus, né? Como ela é viva. Ela é ontem, hoje e para sempre. Ela não muda. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não muda, como diz a palavra dele. E que a gente leu em Lucas 21 até no início aqui. E aí, no versículo 8, traz o povo que tem olhos, é cego e surdo, e que ainda tem ouvidos. Tá vendo? O povo tem ouvido, tem olhos, enxergam, mas não consegue entender.
Tá vendo quando você fala assim, meu marido não converte, meu filho não entrega a vida para Jesus, não conserta a vida dele, ele não tem uma mudança de vida, a gente quer essas coisas, mas não, isso não acontece, não é verdade? Isso é o tempo de oração, é um tempo de buscar do Senhor, e mesmo aqueles que até conhecem Jesus, mas estão fora dele, tá vendo? Traz esse povo que tem olhos, mas não escuta, é cego e surdo, não consegue atinar, né? Colocar os seus sentidos no Senhor, para que possa então direcionar a vida de cada um para o eixo que o Senhor quer, né? Para a linha que o Senhor quer, o ser humano buscando o Senhor, adorando o Senhor. E assim é a nossa história. É a nossa história. E a minha palavra que eu encerro agora, para não ficar muito tempo, e que no domingo a gente possa encontrar. Domingo eu vou fazer também agora, eu pensei fazer, vou tentar pelo YouTube agora trazer a mesma palavra, para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Vou tentar agora, porque talvez outros irmãos da igreja não conseguiram acessar e ter esse momento da palavra de Deus. Então que a palavra do Senhor, o livro de Isaías, possa ter falado ao seu coração. O que mais fala é isso: o nosso ouvido, os nossos olhos, nossos ouvidos atentos para ouvir, os olhos para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, que Ele está falando, que Ele está fazendo, para que nós possamos testemunhar disso depois. Amém? Que Deus abençoe. E eu vou orar agora, encerrando. Paramos em Isaías 43, o versículo 8. E aqui, cadê? Vou marcar aqui para que a gente possa então continuar. Então que Deus abençoe. Eu vou orar por todos. Tem muita gente, tem uns 30 aí online que estão nos assistindo. Quem está nos assistindo, eu vou entrar aqui, fazer uma pausa, às vezes uns 15 minutos, eu vou tentar pelo YouTube para repetir essa mesma mensagem. E você pode compartilhar com alguém, e para que a mensagem do Senhor chegue em cada coração. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, pode fechar os seus olhos. A gente pode orar por você. Muita gente desesperada, angustiada, realmente fica em casa, não é? Tem que ficar quietinho, não pode sair. E os nossos irmãos, familiares, irmãos da igreja, idosos, precisam se recolher nesse tempo. Mas eu creio que semana que vem, a gente espera que, se não for quinta-feira, volte tudo ao normal, para que as coisas voltem, claro, tudo ao normal na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas. Enfim, o Senhor está no controle. É um tempo de Deus para nós, e é o tempo que eu tenho crescido, estudado, fazendo cursos. Aproveite também muitos cursos gratuitos. Se você quiser indicações, me procure, me chame no privado. Tem muitos cursos aí gratuitos que você pode crescer tanto na palavra de Deus ou na sua profissão, naquilo que você quer, depende do que você tenha buscado, você quer buscar. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe muito. E que seja um tempo precioso agora, em casa, com a família, culto doméstico. Eu só estou aqui estimulando a você a orar e continuar o culto também orando com a sua família. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, as escrituras, ó Pai, que nós amamos e cremos que é ela que fala ao nosso coração. Que o Senhor venha, ó Pai, falar ao meu coração cada vez mais, coração dos meus irmãos, de todos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um aqui que está me assistindo, que vão assistir depois, ó Pai. Agradeço a todos os meus irmãos de Janaúba, de Belo Horizonte, vários lugares que a rede pode estar chegando, que o Senhor esteja abençoando a cada um, os familiares, os nossos irmãos idosos, guardando de todo perigo, de todo mal, nesse tempo em casa. O Senhor está no controle, Tu és soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre todas as coisas, Tu és soberano. Então que o Senhor esteja abençoando cada um, abençoando os pastores, as igrejas, dê sabedoria, para que possam valorizar mais as pessoas, nós pastores, a igreja, valorizar o culto público,
que daqui a pouco estamos aí querendo nos abraçar, nos encontrar, e nesse momento nós não podemos. Console a todos que precisam nesse momento, os autônomos que estão tendo prejuízos financeiros enormes, que nós não sabemos contar, mas que isso tudo venha trazer lição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E, ó Pai, nós vemos que o Senhor quer chamar o povo para a restauração, para que possam, Pai, ter um encontro com o Senhor. E o Senhor nos use o povo para postar coisas sábias, postar a Tua palavra, que possa edificar o próximo. E eu agradeço todos aqueles, ó Pai, que nos assistiram, nos ouviram, e que o Senhor esteja abençoando a cada um. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, eu vou estar encerrando. Daqui a pouquinho eu vou para o YouTube, vou tentar. Como diz, é algo novo para mim, não esperava. Eu fiz isso pela segunda vez, hoje eu dei um estudo bíblico para a Ellen, acho que ela está online aí, a sobrinha da Patrícia, que ela vai batizar. Vou dar mais estudos bíblicos esses dias online, vídeo chamada, para que possa pessoas que tem para batizar aqui em Janaúba. Então ore por mim e por esses irmãos, pessoas que entregaram a vida a Jesus, que vão continuar. É muito bom. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui. Qualquer coisa você comenta aí para mim, mande se foi legal, se foi bom, me fala do áudio, a imagem. Eu vou aprendendo. Quem tem alguma dica pode mandar para mim também sobre essa questão da tecnologia. Deus te abençoe muito. Estou orando por todos. Tenho orado, é um tempo de oração, e que assim seja na sua vida. Tchau, tchau. Um abraço.